Oi, gente! Tudo bom com vocês? Tudo certinho? Mais um programa Resenha Esportiva aqui pela TV Santa Maria pra gente falar agora, até que enfim, de futebol, de bola rolando e de início de preparação do futebol do interior aqui em Santa Maria, principalmente do Internacional de Santa Maria. É por isso que eu fiz questão hoje da gente fazer algo diferente. Nosso programa vai ser um bate-papo realmente com pessoas que estão trabalhando no futebol aqui em Santa Maria e passaram por todo esse processo desde o cancelamento da divisão de acesso e agora numa montagem de elenco e da participação do Internacional na Copa FGF, a copinha que vai ser realizada nesse semestre, nesse ano ainda de 2020. E lembrando sempre que se você perdeu qualquer coisa ou quer rever esse programa, não se preocupe porque a gente vai estar em todas as redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no YouTube da TV Santa Maria. E é com muito prazer que eu recebo mais uma vez aqui no programa Resenha Esportiva, César Sacol do Internacional de Santa Maria, o Sacol que estreou comigo o programa Resenha Esportiva, e também Marcos Pedroso Marquinhos, que esse a gente fomos no Cerrito, fizemos entrevista no campo, né? Toda a externa foi com o Marquinhos. Primeiramente, Sacol, Marquinhos, obrigada por ter vindo aqui no nosso programa Resenha, para a gente realmente resenhar hoje, para a gente falar de futebol, para a gente falar do Internacional de Santa Maria. A gente passou por todo aquele processo difícil, né, de toda uma adaptação, de incertezas dentro do futebol. Vocês que trabalham com isso, né, são pessoas que trabalham diretamente, né, com o jogador, com a equipe, com o clube. E agora, Sacol, vai acontecer o futebol Internacional, vai entrar em campo. Como é que está sendo toda essa preparação, Sacol? Pois é, Angélica. Obrigado pelo convite aí para a gente prestar algum esclarecimento, né? Vamos tentar salvar o ano aí, que já não tivemos, né? Tivemos só uma partida oficial esse ano. E essa competição veio a calhar pelo seguinte: a gente tem esse compromisso com os jogadores, né, que utilizamos da medida provisória. Então, pela proposta que a federação nos fez, a gente entende que, podendo ter bem os pés no chão, com a capacidade de poder cumprir protocolos e usar mesmo, conseguir executar essa competição, a gente sabe que é de proveito. Então, a gente está entrando assim com toda a possibilidade dessa conquista. Copa FGF vale uma vaga para a Copa do Brasil, né, Sacol? Exato. É com esse intuito o Internacional vem forte justamente para buscar essa vaga? Exato, aproveitando os atletas remanescentes, né, a gente pôde tentar antecipar alguma coisa em relação para a formação do grupo e disso aí também tentando antecipar a questão dos treinamentos, né, para que a gente não perdesse tempo aí, já que vai ser uma competição muito curta e todas as equipes vão ter pouco tempo para se preparar. Então a gente procurou minimizar aí, cortar o possível de perda de tempo, né, para poder já começar os trabalhos e se preparar o quanto antes. Pois é, nesse sentido também eu quero conversar contigo, Sacol, mas tu falaste na questão própria do elenco, né, que vem remanescentes da divisão de acesso. Sim. E aí vocês tiveram que ir no mercado para contratação. E o Marquinhos pode falar isso para a gente, porque está, né, bem envolvido nesse processo, conhece, né, tem essa questão do intermediário, que também tem todo esse contato com os jogadores. Como é que foi, Marcos, fazer esse time do Internacional, ajudar nessa montagem, juntamente com o Sananduva, com o Sacol, com toda a direção e comissão, nesse ano tão difícil, né, onde muitos atletas estavam aí, sei lá, desde a divisão de acesso parado, eu acho. Como é que foi montado? Foi muito diferente? Vocês tiveram que buscar características diferentes pelo próprio momento e pela competição, Marquinhos? Obrigado, Maria, primeiro pelo convite. Foi uma dificuldade nesse sentido que tu comentou, mas também dificuldade de ter vários campeonatos que começaram nesse período, né? Vamos ficar Campeonato Paranaense, Campeonato de Santa Catarina, que vai iniciar também quase junto com a Copinha. Então isso muitos jogadores já estavam lá se preparando, treinando, e nós não, né? Nós não tinha toda essa incerteza. Mas ao mesmo tempo a gente estava vasculhando o mercado, pesquisando, analisando algumas situações. O Sananduva também sempre estava em contato conosco, né? Comigo, Sacol, então a gente estava sempre olhando, observando algumas coisas.
E aí quando surgiu a situação, a gente já tinha algumas situações encaminhadas, pelo menos essa é o perfil que a gente quer dos jogadores. E aí, graças a Deus, a gente, pelo menos conseguimos trazer a maioria dos jogadores que a gente queria, né? Perdemos alguns, mas também fazia parte do momento, né? De toda essa situação de pandemia, onde tem muita incerteza. Alguns jogadores também não quiseram vir devido à questão de estar empregado ou com outra situação, né? Que a gente tem que respeitar também. Mas eu acho que a gente conseguiu montar no primeiro momento os perfis dos atletas que a comissão técnica desejava para a competição, né? Pois é, então vamos, até para a gente discutir um pouco, né, para a gente comentar sobre isso, o elenco do Internacional de Santa Maria. O Inter de Santa Maria vem com atletas remanescentes da divisão de acesso, os goleiros Ramon e Diego, os laterais Denis e Nicolas Bonou, os volantes Theo e João Felipe, o meia Chiquinho e os 2 atacantes lá na frente, Tchelé e Café. Esses os remanescentes do Inter de Santa Maria. E tem também as contratações que vão vir aí para reforçar a equipe. Os zagueiros Kleber Prado e Rafael Klein, né, os zagueiros, e também o Vinícius Guarapuava. O Wagner Freitas, o lateral, Jean Malheiros também lateral. O Marquinhos, volante, juntamente com os meias, o Rogerinho, o Maurício, o atacante Negueba, o Pablo e o Dil. Essas as contratações. O que foi buscado para ter essa equipe, esse elenco do Internacional, Sacol? Olha, Angélica, primeiro a gente procurou pontuar as posições que a gente perdeu, né? E ao mesmo tempo tentando mesclar, de repente, alguma posição a mais que um ou outro jogador pudesse fazer. A gente sabe que ainda falta, por exemplo, um 9 aí, um centroavante, né? Esse aí tem a possibilidade dele vir durante a competição, porque algumas opções eles estão no mercado e estão jogando, né? Termina a competição, tem essas possibilidades. Então a gente procurou suprir essas deficiências pontuais e ao mesmo tempo também dar uma reforçada, né? Certo. Porque, por exemplo, só na posição ali meio campista, nos meias, né? São com 3 meias, disputa então, ali. E como nós tínhamos o Matheus Cunha e o Chiquinho no primeiro ali na divisão de acesso. Isso. Agora dá para ver com os 3, né? Com o Rogerinho e o Maurício, junto com o Chiquinho, né? Vão ter aquilo opções. que a gente fala, Sacol, vão disputar. Exato. Vão disputar e o Inter vai ter banco. E não só nessa posição, né, Angélica? Sim. Em todas as posições aí a gente sabe que vai ser uma briga boa. Na realidade até um acréscimo, até porque essa mudança agora das 5 substituições aí também ajuda, né? Então, eu acho que... É uma briga sadia nessa Copa. Claro, a briga dentro de campo, né? Exato. Então, dentro disso aí, eu acho que a discussão que teve interna ali para a contratação, acho que todo mundo chegou à mesma conclusão de que esses atletas aí seriam mais ou menos perto do perfil que a gente desejava, né? E agora é procurar ver se dá liga. Sempre tem isso. Porque, né? Como a gente sempre fala, né? A gente sempre comenta todos os anos do Inter. No papel é uma coisa, né? Agora tem que ver dentro de campo. Exatamente. Como é que vai ser. Ele pode ser bom, mas ele tem que estar ali dentro, né? Pois A gente confia muito no trabalho também, né? Exato. Da comissão técnica. Isso eu acho que valoriza bastante. E os jogadores também têm esse entendimento, né? Que o trabalho é o primeiro passo para te chegar ao maior objetivo. E o tempo é curto, né, Marquinhos, para ter essa preparação então, toda. Até por isso, como o Sacol falou, ter 5 substituições vai ajudar, porque como a gente está trazendo um nível de jogadores com uma qualidade boa, o que vai entrar vai poder suprir ou até melhorar o atleta que está atuando no momento. E outra coisa também, Angélica, é a questão do treinador também conhecer vários já trabalharam com o Senadova. Isso aí também facilita, adianta, encurta muito tempo em relação ao entendimento, né, do que ele quer. Isso aí a gente procurou também ver para tentar, né, dar uma enxugada na questão de tempo, para tu, sabe, de uma competição dessa curta, tu tem que ser bem prático, né? Exatamente. E ter as opções que a gente está tentando oferecer para ele. Outra questão, a gente também trouxe muitos jogadores que já trabalharam em outros grupos, em outros da clubes. Da própria divisão de acesso também, né? Vários jogadores trabalham, por exemplo, no Aimoré, Wagner, Denis jogaram junto. Já se conhecem Chico. Também, então, né? Então isso é importante, porque o cara já tem uma adaptação ali na questão de ficar junto, né? Porque estão todos no alojamento, então esse convívio já é mais harmônico, né, no momento. É verdade. Não tem aquele problema, eu tenho que me adaptar ainda onde eu estou. Até né? porque não tem tempo para essa adaptação, não tem tempo para isso. Exato. É uma competição totalmente diferente da divisão de acesso, né? Sim. Então vocês tiveram que programar a equipe e o próprio time
conforme a competição nesse momento. Né, na realidade todo mundo está experimentando, né? Ninguém Nem só o Inter Santa Maria. Isso aí vai ser um detalhe que o clube que puder se adaptar nesse tempo de competição, né? No tempo de preparação, vai poder tirar vantagem disso aí. A gente, embora não conheça também, está tentando aproveitar essa questão de poder antecipar o que der para a comissão técnica. Pois é, e nesse sentido, Sacol, o Internacional se apresentou, sempre falo reapresentou porque parece que é a continuação, mas não é. Se apresentou essa semana, né? Certo. Como é que foi essa apresentação? Como é que foram os testes? Vocês tiveram que fazer todos os testes da Covid, né? Porque os atletas que estão chegando fazem o teste, tem que ficar isolado agora, a partir de agora. Como é que o Inter está se organizando dentro desse protocolo para a Copinha? Uma realidade, Angélica, a gente até tentou antecipar isso para sexta passada, a apresentação, né? Mas devido à própria confirmação das equipes, e a federação mesmo não dizia assim, olha, vai sair a competição. Não se tinha ok nessa então a gente tinha que ter um pouquinho puxar o freio um pouco de cautela, para que não gastasse com passagem, enfim, né? Mas com essa confirmação das equipes, um número maior do que as 8 inicialmente faladas, a gente entendeu que poderia começar tudo na segunda-feira. Então, a trabalheira no final de semana com compra de passagem, né, e acerta aqui e ali, conseguimos assim, a grande maioria se apresentou já na segunda-feira, já com o exame marcado para realização lá no clube. Aí um parceiro, aí, o Laboratório Pasteur conseguiu levar a pessoa lá para fazer já direto, né? E agora a gente tem, além disso aí, né, Marquinhos, a parte de higienização, da desinsertos lá, que também está sendo parceira nesse momento. E a gente sabe da necessidade também, né, Angélica, que a parte financeira hoje, ela é muito baixa. Com certeza. Né? Então a gente tem que tentar, de todas as formas aí, dar condição para o grupo trabalhar e, ao mesmo tempo, tentar fazer o melhor possível, dar qualidade para o trabalho ser realizado. Além disso, a concorrência nessa dos outros clubes que já estavam também começando a contratar, daí também cria essa situação, né? Porque o Inter de Santa Maria foi o primeiro, né? Dentro da Copinha, a se apresentar, por exemplo. Acredito que sim. Acho que a Harmonia também se apresentou, né? Mas e o primeiro a dizer que queria também. O primeiro a dizer que queria, até porque vocês vinham com isso desde a divisão de acesso, né, Sacol? Sim. A gente conversou em vários momentos aqui, e eu trouxe isso também. O Inter de Santa Maria e o Glória, por exemplo, eram aqueles que mantinham a ideia de vamos fazer a competição, vai dar para fazer a competição. O acesso, então, né? Eu te confesso que a pessoa que era mais realista e mais entusiasta nessa questão da Copinha sair era o Jauri. Ele queria muito, né? Não, ele assim, vai sair. Ele tinha certeza que ia sair. Né? Embora não tivesse nada assim que... E até o tempo, né? Chegando no final do ano e nada. Exatamente. Iniciou outubro e não diziam nada, né? Isso que agonia, né? A gente ficava... Isso aí o Jauri bateu o pé e no fim já não, acertou. E agora vamos entrar de cabeça, né? Porque é interessante a proposta da competição. Pela vaga também, né? Principalmente, né? E porque a gente também, acho que assim, tá nivelado. Não é assim uma disparidade assim que tu sabe, os times da primeira vão estar presentes e não tem, sabe? Porque todos os outros anos sempre tinha 2, 3 times da primeira divisão. Exato. Pois é, então, isso que eu quero conversar com vocês, mas a gente vai fazer um intervalo para a gente falar um pouquinho, Sacol e Marquinhos, sobre essas equipes até então confirmadas. Certo. Por mais que sejam da divisão de acesso algumas e principalmente da segunda divisão, a terceirona, não dá para ter uma ideia porque todo mundo estava parado, todo mundo vai ter que começar do zero. Exato. Então a gente faz um intervalinho agora no resenha e depois a gente volta com mais bate-papo para a gente falar de Copinha e de Inter de Santa Maria. Fiquem conosco, já voltamos. Acredite, você pode chegar até as crianças que mais precisam de ajuda. Com comida, com água, com vacinas, com saúde e educação. Com proteção e cuidado em emergências.
Você pode chegar em mais de 191 países. No mundo todo, você pode chegar em qualquer lugar. Acredite, com apenas R$1 por dia, você leva a esperança de uma vida melhor para crianças no Brasil e no mundo. Ligue para 0800 545 1133 ou acesse doeunicef.org.br. Acredite. Você tem o poder da mudança. Mude a vida de uma criança com o Unicef. R$1 por dia, você salva a vida de uma criança com saúde, educação e proteção. Para quem precisa, cada minuto conta. Elas não podem esperar. Ligue para 0800 545 1133 ou acesse doeunicef.org.br. Doe agora. E voltamos com o nosso programa Resenha Esportiva aqui pela TV Santa Maria, para a gente resenhar muito, porque afinal de contas vai ter futebol aqui em Santa Maria nesse segundo semestre, claro, sem a torcida podendo estar no estádio, mas o mais importante, vestindo a camiseta, ligadinho nas redes, no rádio, né, na TV da Federação Gaúcha de Futebol também, para poder acompanhar o Internacional de Santa Maria nesse segundo semestre. E a gente estava conversando, né, aqui com o Sacol e com o Marquinho, justamente sobre essa competição, né? E existem 13 times, 13 equipes, né, que estão, não digo confirmadas, porque vamos ter que esperar o Congresso Técnico na sexta-feira, mas que têm interesse em participar. Entre elas, uma equipe da Série A, que é o São José. Sim. Da divisão de acesso, a gente tem o Inter de Santa Maria, o Bagé, o Brasil de Farroupilha, o Guarani de Bagé e também o Passo Fundo. E depois equipes da segunda divisão, né, da Terceirona Gaúcha, que a gente chama. Marau, Nova Prata, Novo Horizonte, Rio Pardense, Santa Cruz, Santo Ângelo e União Harmonia. O que dá para dizer, né, vocês conhecedores do futebol, da competição, de como vai ser essa copinha, se realmente esses 13 clubes são os que vão confirmar a participação? Olha, Angélica, eu acho que, primeiramente, já que é uma competição onde os clubes, eles que têm o interesse em participar, né, não é por classificação de outra competição para poder jogar, tem como tu poder criar várias fórmulas aí, né, não pensar necessariamente só na questão da região, proximidade. Sim, né? sim. E nós entendemos que teria que ter pelo menos uma classificação em poder separar alguns clubes aí, para não daqui a pouco ficar todos numa chave só. Sim, porque se a gente for falar em regionalizar, Exato. vai ficar todos da divisão de acesso. Praticamente de uma forma direcionada. Né? A gente Exato. vai dizer, o Internacional está no grupo da morte, Guarani, Bagé, Santa Cruz. Sim. Então a gente tem ali como sugestão também, tem duas, três opções aí. Essa por regionalizada seria uma, a primeira que deve ser da federação. A federação vai sugerir outras, que a gente sabe, mas isso aí pode dividir em duas chaves, tu pode fazer 4 chaves de 3 ou mais uma de 4. Se entrar mais um clube aí, pode fazer 2 chaves de 7. Pois é. Né? E há possibilidade, Sacol? Não, sem dúvida. De mais um time entrar, por exemplo? Bom, essa questão eu entendo o seguinte. Tem a possibilidade, existe, porque é por opção do clube por querer. Adesão. Exatamente. Tem essa possibilidade, como também tem a possibilidade de alguns não seguirem, né, depois do Congresso. Até porque tem muitos protocolos que são rígidos, a gente sabe como é que é. Né? Pois é, quais são esses protocolos? Assim, o que realmente vocês tiveram? O que o Internacional teve que dizer, a gente vai fazer para a federação para poder disputar? A gente fez o protocolo junto à prefeitura, né, no primeiro momento. Quando a gente estava pensando na divisão de acesso. Exato. E foi aprovado, né, todo o nosso protocolo, que a gente buscou mais ou menos, foi parecido com alguns clubes do Gauchão. Então a gente já tinha isso, então a gente conseguiu também trabalhar um pouco nessa situação, tem que fazer isso, limpeza disso, os cuidados, né, com os atletas, a vindas deles, os testes, né, mesmo de sangue, mas é o primeiro teste para os atletas, né. Isso também é uma situação que a gente vários jogadores nossos já tinham feito os testes, né, do PCR.
em outros campeonatos. Então a gente também já tinha esse equilíbrio em relação a isso. Então esse é um fator que a gente acha que é tranquilo, mas não, é porque tem gasto, né? É tudo o clube que está bancando? Né? Sim, o clube está tentando com parceiros, né? Tentar diminuir custos. Sim, mas eu digo, a federação não, nada. Por enquanto não. Por enquanto é o clube. Então isso são valores que a gente tem que tirar do clube de algum modo e pagar, né? Então também é um fator que prejudica, e aí eu digo em relação a alguns outros clubes que não têm estruturas, né? Então por isso talvez também possa ocorrer dos clubes de algum não participar, né? Mas também não é assim, Angélica, um tiro no escuro, né? O clube pôde avaliar toda a questão de gastos, né? Embora a federação tenha se manifestado que não iria contribuir com essa questão dos testes, enfim, e a parte de higienização, a gente procurou fazer esse levantamento através tanto de gastos normais como parcerias e entende que vale o esforço, até porque tendo essa conquista, já que tem a possibilidade, nós podemos até comentar, tendo essa possibilidade de conquista, vai ser um salto para o clube. A gente entende que vai poder ter uma sequência durante o ano de 2021, né, com a competição terminando, começando outra e assim por diante. Pois é, Sacol, até para o pessoal entender, aproveitando que tu trouxe isso, vocês podem falar sobre isso, o que representa, até para o pessoal que está em casa, deve pensar, mas é uma vaga para a Copa do Brasil, né? O que o Internacional está gastando tanto, investindo tanto por uma vaga, tem 13... O que representa, o quanto é significativo e importante para um clube uma conquista numa competição como a Copa do Brasil? Sem dúvida, tu tendo uma possibilidade de participar, tu já arranca com um valor bom, né? Que a primeira fase é uma partida só, e provavelmente aqui em Santa Maria. Né? Tipo de uma pré-Copa do Brasil. Imagina, um time. E aí, isso. Não, e eu acho que corre até o risco de não vir, porque os grandes provavelmente entram numa outra fase. Na outra fase, tá. Mas vamos entrar em Criciúma, Figueirense, sim, Paraná Clube, Guarani, Campinas, enfim. Mas assim, de tu poder ter essa expectativa de numa partida tu poder fazer uma mudança de fase. Uma partida. Né? Coisa tem exemplo da Avenida, né? Isso, por exemplo, assim, se tu for analisar a divisão de acesso, são 14 jogos, depois são 17, 18 jogos. Isso, todos contra todos, né? de volta. Hoje a competição seria em torno de 7 a 8 partidas. Se tiver 7, vão dar 12, 13, 14, se for até porque volta, Sacol só tem 2 meses para ter a competição. Exato, não então tem assim, muito o que fazer. Curto espaço, tu vai tentar algo maior, que tu possa ter um empurrão para o ano todo do ano que vem. Porque, são vários suportes nessa Copa. Primeiro, tu tem uma conquista, né, no ano, né? No ano tão título, complicado para a sociedade, né? Sim. E para o clube também voltar a ter conquista sempre é importante, né? Aí tem a outra conquista, que é o valor financeiro para uma outra competição, que vai dar um suporte para a divisão de acesso. Exatamente. Para a gente poder chegar forte na divisão de acesso, porque às vezes a gente fala, mas é complicado trabalhar com orçamento lá embaixo. Com certeza. E a gente sempre fala, o orçamento é o que define qual é a qualidade do jogador que tu quer. Uma coisa é tu trazer um jogador de 2, outra coisa é tu trazer um jogador de 6. Exatamente. Né? É diferente. Mas aí tu pode entrar com uma concorrência diferente, né, Marquinhos? Sim. Né? Antes tu chega assim, nosso teto é esse, meu clube ofereceu tanto, então vai. Né? É a escolha do atleta, sim, né? Não temos assim, não tem por que ficar... A gente não tem contraproposta. É só a proposta inicial. E tendo essa possibilidade... Mas ao menos em dia, né, Sacol? Vocês, a gente tem isso, mas é isso que a gente tem, a gente vai pagar para vocês isso. Sim. Não tem como muitos clubes a gente Uma coisa aqui, Angélica, misturando um pouquinho futebol, mas eu acho assim, organização do clube é fundamental. Sacol. É fundamental, né? Então a gente sabe que, por exemplo, hoje está vendo clubes assim, a nível nacional aí como um Cruzeiro passando uma dificuldade, caindo, né? Gente. E a gente sabe que assim, o futuro do futebol, eu acho que vai ser dividido de outra forma. Até ouvindo outras pessoas do ramo aí, com avaliação de mercado, enfim, tudo dizendo que vai ser dividido não mais em clube grande e clube pequeno, mas sim em clube organizado e desorganizado. Faz sentido, então, o Inter de Santa Maria, por mais, vamos dizer, um pequeno porte que tenha, ele tem tudo para dar certo nesse sentido de
se organizar, né? Nós temos aí na cidade mesmo universidades que podem dar suporte para a gente, então tu ter esse pequeno empurrão financeiro que a gente já tem andado muito nesse caminho por fora aí, a questão de organizar o clube. Até porque nessa Copa, Marquinhos, esse é algo importante que tem que ser levado em consideração. Uma coisa é tu jogar uma divisão de acesso. Sim. Uma coisa é tu ter um clube na Série A. Sim, e sim. o Inter de Santa Maria, pelo que a gente percebe nesses últimos anos, principalmente, está se organizando para estar na Série A. Sem dúvida. Talvez se tivesse entrado num outro momento, não Poderia tivesse cair. uma organização interna tão boa para se manter lá em sem cima. dúvida. Na verdade, nos últimos 4 anos o Inter cada vez está Isso, crescendo. exato. Às vezes passo a passo, mas é porque já tinha, a situação estava muito precária anteriormente, né? Então, nesses últimos 4 anos, e talvez seja isso, essa é a nossa oportunidade de conseguir dar esse salto que a gente fala, conseguir ter suporte para poder sair da zona de acesso e chegar na primeira divisão. Exato. E já ter uma Copa do Brasil, né? E aí quando tu vê, tem Copa do Brasil, se a gente passa chega na primeira, atinge a primeira fase, né? Passa Como pra título, segunda passa fase. a segunda fase, é mais 600 mil que entra no clube, né? Que aí Já consegue- chutou um monte, né? Nessa caminhada aí que nós deixamos de subir aí há 2 anos atrás. 2017, né? Essa Copa 17, 18, Mas assim, ó, eu não estava torcendo para não subir. Lógico que eu queria subir. Claro, né? com certeza. Só que hoje a realidade é diferente. A gente sabe que muita coisa mudou no clube, né? Principalmente a questão de dívidas, que hoje o clube tem muito mais o pé no chão, sabe como gastar, sabe gerir com pouco recurso, né? Então, dentro disso aí, a gente podendo ter alguma coisa já garantida financeiramente, certamente a gente vai saber gerir isso aí. Com certeza. Isso assim, ó, é o que eu tô com mais esperança, porque a gente não vai sair a gastar, né? Porque subiu, porque ganhou. Tem que ter assim, ó, a questão muito pé no chão, né? Muito pé no chão. E até nesse sentido, Sacol, já está estourando o tempo, mas só para ter também toda essa questão. Se fosse pela gente, a gente ficava aqui um tempão, né? Conversando, né? E falando de futebol. E tem muito, e tem assunto. O Inter já se apresentou então nessa semana, já começou os trabalhos com bola, o técnico Sananduva já começou esse trabalho, como é que tá? Começou, mas devagar, né? Porque isso aí exige, por exemplo, uma cautela para não estourar jogador, não ter lesão agora. Então, acho que a comissão técnica está sabendo dosar isso aí, né? E a gente entende que com o andar da semana, aí a próxima semana já começa treinos diferentes. Um pouquinho mais, exato. né? Então, eu acho que está dentro da expectativa, até porque a gente talvez tenha mais uma semana. Né? Então, aquele dia 8 pode ser que vá um pouquinho mais. Isso. Mas para nós também isso é uma vantagem, né? Para o Inter começou antes que todo mundo, né? Então né, nós estamos trabalhando em cima do dia 8. Certo. Mas caso tenha mais uma semana, né? Melhor. Exato. E o grupo também, né, a gente viu, né, vendo fisicamente, os atletas estão... Mas eles ficaram parados um tempão, né? Mas mesmo assim eles estão bem fisicamente. Outra coisa, só para tu ter uma ideia, amistoso, por exemplo, a gente não vai ter tempo. Não vai ter, né, como fazer. Não tem? Até eu falei com o Sananduva no outro momento, ele disse, não, vai ter que ser aquele coletivo. Entre nós ali, exato. E é aquilo, né? Exatamente. Essa adaptação para o que a gente tem hoje em dia. Ao menos vai ter futebol. Ao menos a gente vai ver o Inter em campo, meu Deus. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Marquinhos, Sacol, muito obrigada, tá? Agradeço. Fiquei muito feliz. Eu queria estar conversando mais, a gente ia ter que ter mais ou menos umas 2 horas de programa para a gente falar tudo, mas fica o convite para a gente voltar a debater isso, né? Principalmente essa questão do interior. Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho também das dificuldades que os clubes do interior têm. Muita gente acha que é moleza, que é só entrar em campo, né? Muitas, né, Zacó? Porque a gente sempre fala, não é só o salário do jogador, né? Exatamente. Tem todo um entorno que as pessoas às vezes não sabem o que E acontece. eu uso uma né? frase do Sacol, que ele falou uma vez, que eu nunca vou esquecer, que tu disse assim, ó, a gente tá indo, né, Angélica? Estamos matando um leão, às vezes 2 por dia, porque não é Talvez uns fácil, 4, né? 5 vezes, em alguns momentos. Dependendo da época, sim. Pois é. Mas vai dar tudo certo, Sacol. Boa sorte, quiser. bom trabalho para vocês. Obrigado. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu confesso que eu acho que foi o programa que eu mais tive felicidade de falar para vocês, porque a gente está falando de algo concreto, em realmente ter esse futebol no segundo semestre. Para o interior é muito importante, para Santa Maria é muito importante, não é só futebol, é muito mais coisas envolvidas e a gente fica muito feliz com isso.
Muito obrigada pela companhia. Lembrando que terça-feira que vem, 10h30 da noite, a gente volta aqui com o Resenha Esportiva para vocês. Tchau!